Fala galera, vamos aqui resolver algumas questões de física, né, do tema termologia e dilatação térmica. Essas questões aqui eu produzi para uma prova, um simulado, né, de uma das escolas que eu trabalho. E nós vamos resolver, né, até para que os alunos confiram as suas respostas e também tirem as suas conclusões e vejam a possibilidade aí de algum recurso. Mas vamos lá, né? A primeira questão, pessoal, é o seguinte: eu vou ler a questão e a gente vai resolver juntos. O nióbio é um metal cobiçado no mundo todo por ser leve e resistente a altas temperaturas, sendo fundamental para a siderurgia, construção civil, turbina, trens de alta velocidade, baterias e equipamentos aeroespaciais. Tá? Então, esse texto é um texto informativo, né? Vamos lá. O gráfico mostra a dilatação térmica de uma barra de nióbio inicialmente com 10 centímetros de comprimento, quando é aquecida de 20 graus para 70 graus Celsius. Ele pergunta simplesmente o coeficiente de dilatação linear do nióbio. E aí, pessoal, eu vou começar resolvendo aqui, ó. Só organizar aqui a mesinha. Pronto. Como a questão me deu várias informações, ó. A questão me deu a variação de temperatura. O E da variação de temperatura é 50 graus, é isso? Sim, porque é de 20 para 70. A questão me deu o comprimento inicial da barra L0, 10 centímetros. Muita gente confundiu, pessoal, e colocou 10, no caso 100 mil, né? Colocou 10 mil zeros, não tendo ideia da vírgula, né? Pô, professor, achei que era 10, sei lá, 100 mil, né? Não, mas é 10 centímetros. Inclusive a questão diz aqui, ó. E aí, pessoal, vamos só fazer aqui um negócio. Você olhar quanto é a dilatação de comprimento? De 10 para 10,0036, pessoal, é 0,0036. Foi o aumento. Então, como é que eu sei qual é a dilatação? É comprimento, é ΔL. Vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial. E vai dar, eu vou colocar logo em potência de base 10, né? 36 vezes 10 a menos, deixa eu ver aqui quantas vezes a vírgula vai pular, né? Então tá aqui uma, duas, três, quatro vezes. Então 10 a menos 4 centímetros. Esta será a dilatação linear. Tá, mas a questão não perguntou isso, perguntou qual é o coeficiente. E aí você vai lembrar da formulinha da dilatação, que é essa aqui, ó. ΔL é igual a L0 vezes o alfa vezes o ΔT, né? Que é a variação de temperatura. Eu vou isolar o alfa aqui, pessoal, vai ficar assim, ó. ΔL, né? Dividido por L0 vezes ΔT. Não é isso? Vou fazer, gente, colocando os valores aqui já na outra página, ó. Página em branco. Vamos lá. O ΔL, que o alfa, né, que é o que eu quero saber, é 36 vezes 10 a menos 10 a menos 4, né? Embaixo vai ter o comprimento inicial, que é 10, vezes a variação de temperatura, que é 50. E aí, aqui vai dar 5 vezes 10 elevado a 2. Então, vai dar 36. 36 vezes 10 a menos 4, dividido por 5, que no caso aqui vai dar 5 vezes 50 vezes 10, 500, né? 5 vezes 10 elevado a 2. Gente, acabou a questão bem aqui, ó. 36 dividido por 5, né? 7,2. 7,2. 36 dividido por 5, 7,2. Aqui, ó, se eu conservar a base, subtrair os expoentes, vai ficar 10 menos 4, menos 2. 10 menos 4, menos 2, que dá menos 6. E esta é a resposta, né? Então, essa aqui é a resposta, e essa resposta está em que letra, Wendel? Ela está na letra D de dado. Então, deu para fazer uma. Não é uma questão complicada, não é uma questão difícil. É uma questão que você tem que conhecer a fórmula, enxergar bem aqui os valores, né? E aí você consegue resolver a questão não com tanta dificuldade. Vamos lá.
Questão 2. Questão também simples, essa questão primeira foi de dilatação linear, essa questão 2 aqui vai ser só de termologia, conversão entre escalas de temperatura. A manutenção do sêmen bovino, aqui ó, eu vou ler tudo, pessoal, mas eu acho que o importante é só essa leitura final aqui, ó. Mas eu vou ler tudo aqui, ó. Criogenia, acho que é isso. É um importantíssimo ramo da ciência ligado à termologia. Eu nem conhecia, cara, ó. Criogenia, nunca. Eu já ouvi falar, não estou me recordando agora. É um, é um importantíssimo ramo da ciência ligado à termologia. Sua finalidade é conseguir temperaturas extremamente. Já, lembrei. Para diversas aplicações, como conservação de produtos alimentícios, transporte de gêneros perecíveis, preservação de tecidos, conservação de sêmen de animais para uso de fertilização. Ou seja, só falou o que é a criogenia. Ah, eu lembrei. A manutenção do sêmen bovino se dá a temperaturas próximas do ponto de solidificação do nitrogênio, que é de aproximadamente 73 o quê? Kelvin. Essa alternativa que apresenta essa temperatura nas escalas Fahrenheit e Celsius. E aí, gente? Primeiro, pessoal, desculpe, em Celsius e Fahrenheit, né? Você vai fazer assim, ó. Temperatura, não sei se você lembra que a temperatura em Kelvin. Só se você souber a Kelvin, pô, acabou a questão. Porque não, acabou não. Acabou, não tem. Eu já ia dizer que não, né? Mas assim, a temperatura Kelvin é a temperatura Celsius mais 273, né? Então a temperatura Celsius é a temperatura Kelvin menos 273. E não é não, é? É sim, cara. Então a temperatura Celsius vai ser o quê? A Kelvin que apareceu ali, que é 73, menos 273. Então aqui vai dar, subtrai, conserva o sinal do maior, vai dar 70. Que é isso, gente? Eu ia fazer a subtração, né? Menos 200. E aí, pessoal, a resposta tem que ser letra A, né? Não? Menos 200 graus Celsius. Professor Wender, só isso é, cara. Por incrível que vai lhe parecer, é só isso. No entanto, bora calcular a temperatura em Fahrenheit, né, pô? Como é que faz para transformar de Celsius para Fahrenheit, Wender? Já sei Celsius. Então é mais fácil eu transformar de Celsius para Fahrenheit do que Kelvin para Fahrenheit. O resultado dá o mesmo, mas assim, ó, de Celsius para Fahrenheit. TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9. E essa resposta tem que dar menos 328. Mas vamos fazer a conta, né, gente? Aqui vai dar menos 200 sobre 5, que vai dar 40, né? TF menos 32 sobre 9. Essa conta aqui, 200 por 5, dá 40, né? 40 vezes 5 dá 200. Então aqui 40 negativo. O 9 vai passar multiplicando e fica aqui TF menos 32. 9 vezes 4, 36. Então aqui dá menos 300 e menos 360, né? Igual a TF. Esse menos 32 eu vou passar logo mais 32, né? Mais 32. Então fica mais 32 menos 360. Subtrai e conserva o sinal do maior e a temperatura em Fahrenheit vai dar menos 328 graus Fahrenheit. Questão 2 resolvida também de boa, sem muita complicação. Para medir febre. Gente, olha, para medir a febre de pacientes, um estudante criou, né, criou sua própria escala linear. Eu vou fazer. Tem gente que faz por função, né? Eu gosto sempre de fazer, gente, por escala, né? E se você fizer por função e dá certo, use por função, né? Ó, ele usou, pessoal, uma escala linear. Ele fala que na escala dele, ó, de 0 até 10, veja aqui, ó, 0 até 10 corresponde a 37 graus Celsius a 40 graus Celsius. Pronto. A ideia é eu saber disso aqui, ó. Então, valor de 0, vamos colocar aqui uma escala X, né? E aqui a escala é em graus Celsius. Ele quer saber, ó, a temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é aproximadamente quanto? Ó, eu vou colocar um valor aqui que seja Tx
E aqui eu vou chamar de TC. Então eu tenho que dizer que TX é igual a TC. Mas primeiro eu vou fazer a relação entre elas. Não, eu vou colocar assim. Vou chamar de T tudo, né? Vou chamar uma temperatura X. Pronto. Então, já que os valores são iguais, vai ficar assim. Esse tamanho, pessoal, estará proporcional a esse tamanho, assim como esse estará para isso. Aí eu faço aquela relaçãozinha. Vou começar aqui do lado direito. Ó. Tx menos zero, que é Tx, está para... Eu vou fazer aqui logo de cima. Tx menos zero está para 10 menos zero, que é 10. Assim como Tx menos 37. Aí sempre eu de cima menos de baixo, né? Dá para 40 menos 37. Que eu vou colocar aqui é 3, né? Pronto. Agora eu vou fazer a continha aqui, ó. Meio pelos extremos, né? 3tx é igual, né? Cruzei aqui, ó. Agora eu vou cruzar aqui. 10tx menos aí 10 vezes 37, 370. Vou passar, na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar o 370 pro primeiro membro. 370 positivo é igual a 10tx menos 3tx. Então, ó, 370 é igual a 7tx, né? Tx. Passar o 7 agora dividindo, gente. 370 dividido por 7 é essa temperatura que é igual, né? E esse valor, deixa eu fazer aqui a conta, dá aproximadamente 52,89, tá? Vai dar letra A, mas assim, fazendo a conta aqui, pessoal, de boa. Tem gente que tem a dificuldade, né, de fazer essa conta aqui, ó. 3 dividido por 7 não dá, pega o 37. Então, o número mais próximo, né, é 5, né? Então, 5 vezes 7, 35. Sobra 2, né? Aí você acrescenta 2, né? Você acrescenta o zero aqui, ó, baixa o zero. 20 por 7 dá 2. Aqui eu já terminava a conta, pessoal. O único valor possível é a letra A. Você não precisava continuar. 2 vezes 7, 14, né? Aí baixa. Enfim, vai baixar aqui o 6 e 6 vai fazer uma conta aí, enfim. Letra A, 52,9 graus Celsius, tá? Aproximadamente 50, dá 52,8, mas você vai continuar a conta como ele quer aproximadamente. E aqui a gente vai fazer bem rapidão para não perder o tempo, né? No laboratório de uma empresa foi entregue uma chapa. Essa questão aqui deu polêmica, meu gente. Deu polêmica. Deixa eu só ajeitar bem aqui os valores ali em cima. Vamos lá. Seguinte, gente. No laboratório de uma empresa foi entregue uma chapa metálica homogênea. Aqui é onde está o bizu, né, da questão. Ele fala assim, ó, de coeficiente, vou destacar aqui, ó, de dilatação superficial igual a 24, 10 a menos 6. Ok? Nessa chapa a 30 graus, existe um orifício de 1 centímetro de diâmetro em seu centro. Para que ocorra uma variação no diâmetro, olha só, gente, variação no diâmetro, igual a 1,810 a menos 3, a chapa metálica deve ser aquecida até a temperatura de quanto? Dentre as alternativas a seguir, analise aquela que preenche corretamente a lacuna. Pessoal, tem gente que vai fazer essa questão por dilatação superficial e também dá certo. Porque se você sabe o diâmetro, a área inicial vai ser π vezes o raio ao quadrado, né? πr ao quadrado seria a área inicial. Aí você pegaria π vezes 1 ao quadrado. Pronto. E a dilatação da área seria 1,8, desculpe, π vezes 1,8, 10 a menos 3 ao quadrado. Aí daria uma bagaceira. Só que todas as vezes que você se deparar com uma questão que vai falar de raio ou de diâmetro, você vai trocar essa dilatação que você imaginou que seria superficial, né? Ou seja, não quero dizer que não dá certo para o superficial. Dá, mas o trabalho é maior. Aí você ia calcular o aumento da área, depois ia procurar o diâmetro. Na verdade, nesse caso aqui nem precisaria, né? Só o aumento. Mas tu teria que calcular duas vezes a área, né? Apesar que não é difícil também.
Mas eu vou fazer por linear. Toda vez que for questão de diâmetro, faz linear que dá certo, ó. Entenda? A fórmula do linear não é essa? Beleza. Quanto foi o aumento no comprimento? Diâmetro, pessoal, é uma linha. O diâmetro é um comprimento. Aí é mesmo, ó. Então, vai aumentar o diâmetro, vai aumentar uma linha. Vai aumentar o raio, vai aumentar uma linha. Então, o aumento no comprimento é 18, 10 a menos 3 centímetros. Tá bem aqui, ó. Beleza? O comprimento inicial, ou seja, o diâmetro inicial, é 1 centímetro. Então, como fica mais fácil do que tu colocar π vezes o r ao quadrado. O alfa, a questão fala, agora tem que ter cuidado. Gente, se você tem que saber que o beta, que é o superficial, é 2 vezes o linear, lembra? Lembra, professor Wendel? Mas o alfa, ou seja, vai ser metade do beta. Né? Já que eu quero saber o alfa, ele deu o, linear, o superficial, eu quero saber o alfa. Então você vai colocar aqui, ó, 12 vezes 10 a menos 6. Aqui você vai achar a variação de temperatura. Aí essa conta, pessoal, tu vai passar aqui, ó. Tu vai passar aqui o 12 dividindo, 12, 10 a menos 6 dividindo, vai ficar assim, ó, 18. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui de boa. Menos 3, né? Dividido por 12, 10 a menos 6. Isso aqui vai ser a variação da temperatura. Ora, se você sabe a variação da temperatura, o que é a temperatura final? É a inicial mais o que aumentou. É isso que ele quer saber? Ó, a chapa deve ser aquecida até a temperatura de quanto? Ou seja, qual a temperatura final? É só saber qual era a inicial e quanto aumentou. Tu divide 18 por 12, pessoal, dá por 2, 9 por 6, 1,5. Tá? Dá 1,5 aqui, ó. Essa conta bem aqui, ó, dá 1,5. 1,5. Eu acho que eu fiz errado. Aqui, ó, o meu tá bem aqui, ó. É 1,8, né, gente? Então não dá 1,5. Dá 0,15. Eu vou só organizar aqui. Para aí, bora organizar que é para não ter BO. Então aqui, ó, é 1,8, né? 10 a menos 3. Então eu vou deixar 18 mesmo. Só que quando eu deixo 18, pessoal, aqui é 10 a menos 2, ó. Deixa eu só organizar aqui, que é para você não... Ó, 1,8, né? 10 a menos 3, 18 vezes 10 a menos 4. Menos 4. Menos 4, porque a vírgula está indo para a direita, né? Então subtrai 1 ao expoente. Quase que eu vacilava na questão. Então, aqui, mas não dá para vacilar não, porque depois eu ia ver que não teria resposta e ia ter que voltar para a conta. Então aqui vai dar 1,5, pessoal. Vezes 10 elevado, aí fica assim, ó. Menos 4, menos 6, né? Menos 4, menos 6 dá menos 4, mais 6 dá 2. Então a variação da temperatura aqui tem que dar 150. 150 graus. Eita, puxa. Acho que muita gente ouviu essa questão aqui, porque tá, errou lá é a questão mais difícil, eu acho, aqui de raciocínio da prova, né? 150 graus, né? Esse, pessoal, é o aumento da temperatura. Esse é o aumento da temperatura. O aumento da temperatura, gente. Então, temperatura final vai ser a inicial, que era 30, veja. 30 mais 150. Ou seja, a resposta da nossa questão, pessoal, é 180 graus Celsius. Letra C, de concursado, concurseiro, aprovado, enfim. Vamos pra cima, gente. Vamos pra cima. É nóis. E aí vamos por fim para a última questão. Essa questão é questão teórica, né? Uma questão que também teve gente que teve dificuldade, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quanto aos conceitos da termologia, a alternativa correta. Pessoal, não sei nem qual foi bem a dificuldade, mas vamos lá. O motivo pelo qual se deixa um termômetro clínico em contato com o corpo da pessoa da qual se quer obter a temperatura é para atingir o equilíbrio térmico entre a substância termométrica e a pessoa. Isso aqui é a alternativa correta. Já, de cara. Então, assim, quando eu... Ó, atenção, pessoal. O termômetro de mercúrio, ele tem, obviamente, mercúrio e tem umas linhazinhas, né? Cada comprimento
que o mercúrio vai atingir é justamente o mercúrio dilata fácil, né? A pouca variação de temperatura. Então, cada tracinho que ele atinge corresponde à temperatura do corpo da gente. Então, é equilíbrio térmico. Show de bola? Então, quando eu coloco aqui, o termômetro tá lá, tá uma temperatura ambiente, 25 graus. E quando eu coloco aqui debaixo do meu braço, ele vai entrar em equilíbrio térmico com o meu corpo. É quando eu olhar aqui, ó, opa, tá 36,5. Isso quer dizer que o meu corpo está 36,5. Letra B. Calor e temperatura são nomes distintos, mas se refere à mesma grandeza física. Opa, falciane aí, viu? Calor é energia térmica em trânsito. É uma coisa. O calor, pessoal, só vai existir se houver diferença de temperatura entre os corpos. E a temperatura é o grau de agitação molecular, é a agitação térmica, a agitação das moléculas de um corpo. Tá? Então é falso aqui, ó, não é a mesma coisa, não. A temperatura de um gás é de 127 graus, que na escala absoluta corresponde a 273. Gente, 273 é 0 graus Celsius. É 0 grau é 273 e 100 graus é 373. Isso aqui a gente já sabe, então tá errado aqui, viu? O zero absoluto é a temperatura do corpo mais fria encontrada até hoje na natureza. Ainda não foi encontrado, gente. E não é nem se é mais frio, não. É, seria mais frio, mas vamos lá. A questão é, já chegou o zero Kelvin nunca? Chegou próximo. Mas o zero Kelvin é o zero absoluto, beleza. Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer aqui. Não chegou ainda. E o zero absoluto significa que as moléculas estão paralisadas. Já que a temperatura é o grau de agitação, ela é uma escala absoluta, que ela vê realmente como é a agitação. Então, no zero Kelvin, todas as moléculas estão paralisadas, ainda não conseguimos. Quando a temperatura do sistema variar a 50 graus, a, corresponderá a uma variação igual no valor na escala Kelvin, Fahrenheit não. Gente, qualquer variação na escala Celsius é a mesma na Kelvin. Agora é o seguinte, só ver aqui um negócio. Não sei se você lembra, só para terminar aqui. Ó. Escala Celsius de 0 a 100, na escala Fahrenheit vai de 32 a 212. Se você fizer aqui uma subtração, aqui é 100, né, obviamente, e aqui é 180. Então, o que eu indico aqui para vocês fazerem aqui essa análise? Se subir 100, aqui tem que subir 180, e são escalas proporcionais. Então, se aqui subir a metade, por exemplo, 50 graus, aqui vai ter que subir metade de 180. No caso aqui, vai ser 90 graus. Aqui vai ser 122. Por que 122? Que é 0 mais 50, que é 32 mais 90. É o que tanto que subiu. Então, não é igual, não são escalas correspondentes. São escalas proporcionais, mas não tem a mesma, digamos assim, a mesma variação. Show de bola, pessoal. Espero que tenham entendido as questões. Vamos para cima. Inscrevam-se no canal, curta esse vídeo, deixe teu comentário aqui se você é meu aluno. Se você não é meu aluno, também deixa. E se você me conhece, me siga lá nas redes sociais. Instagram, @prof.wendelisaac, _ física, eu vou deixar aqui na descrição. E TikTok, enfim. Valeu, tamo junto.